Você ouve conselhos? De quem você ouve os conselhos? Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas não é bem assim. Existem conselhos pagos, sim, de consultores, de mentores, de pessoas experimentadas. Mas existem também conselhos de pessoas que têm uma afinidade conosco, que têm uma atenção, um carinho e que podem somar no nosso dia a dia. Aliás, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria, ou seja, uma pessoa que não ouve conselhos, que abre mão de conselhos, é uma pessoa que está fadada ao fracasso, porque vai fazer escolhas erradas para a sua vida. E as escolhas de hoje serão os resultados de amanhã. E o amanhã pode até demorar para chegar, mas a conta vai chegar. E quando chegar, talvez seja muito difícil pagar, porque às vezes a conta vem com juros e correção monetária. Quais são os conselhos que você tem escutado? Deixa eu te contar uma história a partir de um versículo. No primeiro livro de Reis, no capítulo 12, quando a gente lê no versículo 8, diz assim: Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Qual é o contexto aqui? O povo de Israel estava sob pressão. Depois da morte de Salomão, o povo estava muito cansado, muitos impostos, muito trabalho, uma pressão muito grande sobre eles. Então, quando Roboão assume o reino após Salomão, liderados por Jeroboão, eles vão até Roboão e dizem: olha, está muito difícil, muito imposto, muito trabalho, dá uma aliviada e nós vamos te servir, seremos fiéis e leais a você. O Roboão procurou os conselheiros do pai dele, que disseram: Roboão, diminui a carga, ameniza a situação, esse povo está sofrido, é muito imposto, é muito trabalho, dá uma aliviada, o povo é bom, vai por esse caminho. Ele ouviu a opinião dos sábios que aconselhavam o pai dele, o Salomão, mas depois ele resolveu ouvir a opinião dos seus amigos de infância, cresceram com ele e agora eram seus súditos. E aí ele fala com a galera: e aí galera, o que vocês acham que eu faço? E a galera fala assim: amigo, não alivia nada, você é o cara, aumenta imposto mesmo, fala que o teu pai estava até meio molenga, que agora é que a coisa vai pegar, agora vai ter mais trabalho e mais imposto. Roboão dá essa resposta: desconsidera os conselhos dos sábios, ouve o conselho dos amigos e súditos. E o que acontece? Uma divisão. 10 tribos se dividem do reino de Israel e formam um novo reino de nome Israel. E ele, Roboão, fica liderando duas tribos apenas no reino de Judá. Com isso, um reino que tinha tudo para ser muito próspero, poderoso, agora está dividido. E durante muitos anos, as consequências disso foram enormes. Ora Israel era invadido, ora Judá invadido, ora guerras em Israel, ora guerras em Judá, ora dificuldades até entre Judá e Israel. Conflitos e mais conflitos, porque um dia um conselho não sábio definiu a decisão de um rei que também não foi sábio. Por que Roboão errou
em buscar conselho dos seus amigos? Primeiro, porque eram amigos. Eram amigos. Amigos que ainda não tinham experiência, eram jovens como ele. Pessoas boas, talvez, legais, mas os conselheiros do pai dele tinham bagagem, tinham experiência, já tinham sofrido situações que os amigos dele não tinham sofrido. Então ele procurou o conselho de pessoas sem cancha, sem bagagem, para orientá-lo em decisões que envolviam um reino. Segundo problema, ele consultou súditos, ele consultou pessoas que queriam oportunidades com ele, promoções com ele, cargos com ele, quem sabe remunerações com ele. Quando você pede conselhos apenas de pessoas que dependem de você, talvez as opiniões não sejam as mais claras, as mais objetivas e as mais sinceras. Nem todo mundo tem coragem de falar toda a verdade diante de alguém que pode interferir no futuro dele, no seu salário, na sua promoção, na sua vida. Então Roboão procurou o conselho de gente que ia reproduzir o que ele queria. Procurou o conselho de gente que ia falar o que ele queria ouvir. E quando você procura o conselho de quem vai falar o que você quer ouvir, você não quer conselho. Você quer apenas que alguém homologue a sua decisão, que pode ser equivocada, que pode ser muito equivocada, frustrante, decepcionante e com alto preço. Roboão ouviu quem deveria e desconsiderou, procurou quem não deveria ouvir e considerou a opinião deles. O sofrimento veio a reboque. Não tem jeito. Um mau conselho acaba com o casamento. Um mau conselho acaba com a sua vida. Um mau conselho acaba com a sua vida espiritual. Um mau conselho te afasta da sua família. Um mau conselho acaba com a sua paz. Um mau conselho te coloca no vício. O mau conselho te coloca na prostituição. O mau conselho te dá um vício. O mau conselho faz você depreciar uma bênção que Deus te mandou e faz você valorizar uma maldição que Satanás te enviou. Cuidado com suas fontes de conselho, porque o conselho tem um poder incrível para destruir ou para construir. Escolha sua fonte e decida para que lado você vai, da construção ou da destruição. Que Deus te abençoe. E um último conselho: quem lê a Bíblia, lê o manual do fabricante. Quem lê a Bíblia, lê a maior fonte de sabedoria. Se algum conselho vem e é contrário à palavra de Deus, pode ser até bonitinho, pode ser até legal, pode ser até confortável aos ouvidos, pode ser até confortável ao comportamento que eu quero adotar, mas o conselho que não está na palavra de Deus é sofrimento, não vale a pena. Ouça, viva e leia a palavra, a fonte suprema dos bons conselhos. Que Deus te abençoe. Se inscreve no canal, amanhã tem mais um vídeo para te abençoar. Até amanhã.